Entender o que fez com que Donald Trump ascendesse em 2015 ao topo do Partido Republicano é um exercício muito interessante. Suas estratégias não são difíceis de decifrar anos depois, mas naquela época, poucos entenderam o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Minha intenção aqui não é confrontar as ideias do bilionário ou apoiá-las, apenas abordar de maneira cética o que aconteceu para que ele se tornasse o candidato preferido do seu eleitorado, até porque ele irá voltar para tentar mais uma vez disputar as eleições. Eu sou Marvin e bem-vindo ao meu canal. Cada partido realiza um debate para escolher quem irá representá-los na corrida presidencial. O Partido Republicano possuía nomes fortes e bem cotados para liderá-los em 2016. Entre eles, destaco Jeb Bush e John McCain, figuras centrais para entender o contexto político da época. Jeb Bush era o favorito do partido. Já havia assumido o cargo de governador da Flórida, além de ser filho de George H.W. Bush e irmão de George Bush, ambos que já haviam sido presidentes no passado recente. O sobrenome Bush carrega consigo só uma certa dualidade, mas Jeb era visto mesmo assim como um principal nome do partido. Já John McCain era senador e já havia concorrido anteriormente para o cargo máximo do poder executivo, mas acabou perdendo para Barack Obama em 2008. McCain possui uma carreira relevante no cenário político norte-americano, além de ter participado da violenta Guerra do Vietnã, onde acabou sendo abatido em seu jato A4 Skyhawk, e foi capturado e torturado por vietnamitas durante 2 anos. Guarde essa informação, pois ela será relevante para o decorrer do vídeo. McCain perdeu mais de 20 quilos como prisioneiro e retornou como um herói de guerra. Já Donald Trump, por sua vez, nunca havia disputado um cargo político. Nascido de uma família que possuía um certo conforto monetário, aproveitou para estudar em boas escolas privadas e se formar em administração pela Universidade da Pensilvânia. O sucesso de Trump na iniciativa privada é indiscutível, e seu trabalho apresentando o reality show O Aprendiz lançou seu nome nacionalmente. Sua decisão de se candidatar à presidência foi tratada como uma piada por parte da mídia e até por integrantes do seu partido. O que não previram era que Trump havia traçado uma estratégia que depois seria replicada por candidatos de outros países. Ele tratou então de anunciar sua candidatura um dia após Jeb Bush ter feito o mesmo. Seu anúncio teria sido ignorado pela mídia se não fosse pelo fato de que Trump afirmava que construiria um muro entre os Estados Unidos e o México, além de afirmar que o país vizinho mandava o que havia de pior, seus assaltantes e vândalos, pessoas que levavam consigo muitos problemas para o solo americano. Foi se conectando com a ala mais patriótica de seu país que Trump iniciaria sua corrida dentro do Partido Republicano. Ele não era visto como uma ameaça pelos seus concorrentes, que realizaram uma leitura errada do momento no qual viviam. O bilionário vinha com marketing forte, era considerado um cara anti-establishment, sem papas na língua ao criticar o que achava que estava errado em seu país. Conquistou através do seu primeiro discurso o eleitorado que estava preocupado com a imigração ilegal e estava disposto a defender a candidatura de Trump com unhas e dentes. O apelo, então, era direto com o público. Palavras não eram medidas e isso era visto como uma de suas forças. Questões abordadas comumente eram ligadas à proteção da indústria nacional, dos empregos e contra a corrupção e imigração ilegal. Entretanto, o seu jeito pouco político de ser era uma faca de 2 gumes. Se por um lado agregava eleitores favoráveis às suas ideias, por outro, afastava demais a outra parcela da população. E digo isso sem nenhuma dúvida. A capacidade de Trump em gerar conteúdo midiático é algo nunca visto antes. Suas declarações polêmicas mantinham seu nome quase que diariamente nos jornais. Dá para considerar aqui aquele famoso ditado: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O seu nome estava estampado em todo o canal de televisão norte-americana. Seus fortes discursos em torno de sua política que prioriza os Estados Unidos geravam comentários e debates em todos os lugares. O grande problema era que diversas vezes ele extrapolava algumas coisas que são consideradas importantes para um homem público. Uma de suas falas que gerou grande crítica por parte do seu próprio partido foi em relação ao seu concorrente, John McCain. McCain havia afirmado em dado momento que quem seguiria Trump era louco assim como ele. Sentindo-se ofendido, Donald Trump voltou para a ofensiva. Afirmou que havia apoiado McCain anteriormente, mas que após ele perder a eleição, teria se transformado em um perdedor. He lost. So I never liked him as much after that, because I don't like losers. O entrevistador afirmou então que McCain era um herói de guerra. Afirmação essa que Trump disse não concordar, menosprezando seu concorrente e afirmando que ele só era considerado um herói por ter sido capturado, e quem deveria ser considerado herói de verdade eram somente aqueles que não haviam sido capturados. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Do you agree with that? He's a war hero because he was captured.
okay? You can have, and I believe perhaps he's a war hero, but right now he said some very bad things about a lot of people. A reação da plateia foi instantânea e a leitura de Trump foi ágil, afirmando que talvez seu oponente seja um herói de guerra, mas que naquele momento ele havia ferido muitas pessoas com suas palavras. Outro momento marcante da sua corrida foi a sua resposta a Megyn Kelly em um debate, a jornalista da Fox News. Eu vou legendar o vídeo para que você veja a reação do público às falas de Trump e tire suas próprias conclusões sobre esse fato em específico. Mr. Trump, one of the things people love about you is you speak your mind and you don't use a politician's filter. However, that is not without its downsides, in particular when it comes to women. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account Only has Rosie several... O'Donnell. No, it wasn't. Your Twitter account... Qualquer outro candidato que falasse o que Trump falou seria imediatamente expulso da corrida, mas talvez por perceber que o público estava desejoso de alguém do estilo dele, mantiveram sua candidatura sem maiores ressalvas. Jeb Bush e McCain afirmaram, no entanto, que caso Trump ganhasse deles para representar o Partido Republicano, não teriam o seu apoio, provavelmente pelo estilo truculento e falastrão do bilionário. Just one other thing, I got to get this off my chest. Donald Trump is a jerk. O fator final que confirmaria Donald Trump como favorito foi um infeliz ataque na Califórnia e também o ataque em Paris no ano de 2015, cometido por muçulmanos. Como era de se esperar, Trump anunciou que, se fosse presidente, proibiria a entrada nos Estados Unidos de todos os muçulmanos até que fosse compreendido o que estava acontecendo. Eu não preciso nem dizer que isso foi mais uma bomba midiática e todos os canais noticiaram e chamavam Donald para conversar sobre isso. Sua mensagem era sempre a mesma: o governo americano precisava entender o que estava acontecendo para que fosse prevenido outros ataques. Mas a maneira que ele se comunicava era problemática ao mesmo tempo, que era o que levava ele ao topo do partido por não poupar palavras e enaltecendo seu próprio país. Não posso afirmar se isso era premeditado por ele e sua equipe, se era tudo calculado para que Trump aparecesse sem parar em todos os canais de televisão e acabasse sendo ovacionado por grande parte dos eleitores republicanos. O que posso afirmar é que a estratégia deu certo, mas foi a partir dele que nada seria como antes. O discurso de Trump era capaz de gerar paixão, resgatando o sentimento nacionalista de um homem que ama seu país. O cidadão médio estava preocupado nitidamente com a imigração ilegal. As questões da segurança interna dos Estados Unidos eram uma pauta muito abordada pelo candidato republicano, e sua falta de escrúpulos para tratar disso era o que agregava eleitores e mantinha seu nome na mídia. Mas a cartada final viria com um simples slogan, mas aí já é assunto para um próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo e de encaminhar para um amigo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Se curte assuntos como esse, considere também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até logo.